Gente querida, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome precioso daquele que venceu a morte para nos dar um futuro e uma esperança. Hoje é dia do Senhor, por isso nós estamos alegres. E vamos começar o nosso culto, fechando os olhos e colocando a nossa vida diante do Senhor em oração. Te convido aí a você na sua casa a fazer assim. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo para que Deus nos oriente, porque o nosso desejo é que cada passo que dermos aqui seja para o louvor da glória do nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã de domingo tão bonita. Obrigado pelo tempinho mais friozinho, que pegar no sono mais rápido. Te louvamos essa manhã de domingo que o Senhor separou para nós estarmos na tua casa, que o Senhor separou para nós estarmos em nossas casas, cultuando juntos a Ti. Te agradecemos, porque sabemos que não há lugar melhor para nós estarmos, não há companhia melhor para nós termos do que o Senhor Jesus. Nós consagramos este culto a Ti, o desejo verdadeiro de perceber o Senhor passeando entre nós. Faz assim, por favor, porque nós precisamos. Nosso desejo de hoje é caminhar um pouquinho mais para perto de Ti. Sentimos a Tua boa mão sobre os nossos ombros, sobre o nosso ombro e nos auxiliando e nos dirigindo como bom companheiro na caminhada da vida. É essa oração que fazemos no precioso, único e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós estamos na casa de Deus e para começarmos este culto, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107. Salmo de número 107. E nós vamos ler juntos do verso 10 ao verso 15. Salmo de número 107. Do verso 10 ao verso 15. Salmo 110. Verso 10 ao verso 15. Você conseguiu achar aí? Então eu vou pedir para você acompanhar essa leitura comigo. Salmo de número 107, do verso 10 ao verso 15. Assim diz a palavra do Senhor. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalho o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Esse é o meu convite para você nessa manhã. Deus nunca se afasta da gente. Toda vez que a gente bate cabeça, é porque nós teimamos em nos afastar de Deus. Mas a infinita misericórdia do Senhor está sempre à nossa disposição. Ele vem em nosso socorro e Ele muda a nossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o verso 15 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade. Esse é meu convite para você agora, para nós louvarmos juntos o hino de número 32. É isso? Hino de número 32. Se você está com o seu inário em casa aí, vou te convidar a abrir para louvarmos juntos ao Senhor com o hino de número 32. Fiel Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás.
serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua e estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, mar ou morte, Senhor, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás em segurança. Cada momento me guia ao Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Bonito demais, né? Eu gosto muito dos louvores. Há louvores novos que são belíssimos e falam para o coração, mas esses hinos falam da nossa história, né? E aí eu me lembro, pequeno, dentro da igreja, 40 anos atrás, lá na primeira igreja, e a gente louvava a Deus e era incrivelmente abençoado da mesma forma. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu estou aqui olhando para vocês e algo que vocês não podem ver, que hoje nós já pudemos recolher um pouco as nossas ofertas da Cesta do Amor. Nós continuamos fazendo essa campanha, né? Essa semana a Rosângela conseguiu nos abençoar com as pessoas da família dela que enviaram, né, donativos para a nossa Cesta do Amor. E Rosângela, do fundo do coração, né, nosso muitíssimo obrigado, né? A Rosângela que mora também aqui no Fonseca. Nós temos duas Rosângelas, uma é Rosângela e até a Rosa. A Rosa hoje faz aniversário, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dela. Sabe? E nós conseguimos também doação em dinheiro. Se você quiser fazer doação em dinheiro, nós também temos a conta da igreja, né? Só vou pedir, se você conseguir doação para a Bolsa em espécie, em dinheiro, você pede para a pessoa enviar o comprovante para você, porque a gente precisa enviar isso para o tesoureiro para que ele use esse dinheiro, essa verba, exclusivamente para a Bolsa do Amor. Porque se a pessoa ofertar
mas a gente não souber que é para isso, entra como oferta direto no caixa da igreja, tá bom? Não é que a gente queira saber quanto é que a pessoa está dando, não é isso não. Mas é porque a gente precisa dar um destino correto para a oferta que está sendo dada na igreja. Nós continuamos fazendo essa campanha porque nós não sabemos até quando nós estaremos louvando a Deus dessa maneira, não é? Eu aqui na igreja, você aí na sua casa, e a gente tem ouvido, né? Agora está entrando uma palavra nova no nosso vocabulário, né? Lockdown. Eu confesso a vocês que não gosto muito dessas palavras em inglês, né? Nós somos brasileiros e o nosso vocabulário é o português. Então as pessoas têm que falar o que é, né? Vai ter aí um fechamento, seja lá a palavra que for, mas a ideia é que a cidade fique fechada, só mesmo, acho que posto de gasolina, farmácia e mercado vai ficar aberto, né? O ir e vir vai ficar limitado a esses 3 lugares, e a gente não vai poder sair de casa para visitar ninguém. Então, assim, por favor, não se sinta constrangido, obrigado, mas é realmente uma face da igreja. Nós, enquanto cristãos, precisamos ajudar a quem precisa. Por isso nós continuamos na campanha da Bolsa do Amor, ok? Continuamos fazendo esse clamor em nome de Jesus para que você participe mais uma vez, porque a Bolsa, né, que nós já demos, já está no fim, a gente precisa repor as famílias que estão precisando, ok? E quero lembrar também, meu irmão, minha irmã, que o dízimo é um privilégio da igreja, mas ao mesmo tempo é um dever que temos para poder sustentar a casa do Senhor. Você que é visitante, está nos assistindo, não se sinta constrangido nem obrigado, porque essa é uma doce responsabilidade que cabe apenas aos membros da igreja, ok? E nós precisamos, irmãos, depositar, né, fazer o nosso depósito online, ou se você puder ir ao banco, não sei até quando vai ser permitido isso, para fazer um depósito, para a gente poder caminhar e ajudar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, pagar as nossas contas, os funcionários. Nós sabemos que o momento é difícil, mas a palavra de Deus é muito clara, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E eu quero que você entenda que o sentimento de contribuição é de alegria. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o sentimento de nós participarmos do ofertório. Esse é o sentimento de devolvermos a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado, tendo a certeza de que cada centavo que é colocado no altar do Senhor é dado um destino fim proveitoso. E nós falamos de dízimo na igreja com liberalidade, porque sabemos que essa ordenação deve ser falada. E nós estamos aqui há 54 anos, servindo a Deus com integridade, servindo a Deus com alegria. Por isso, pedimos, meu irmão e minha irmã, não se sinta constrangido, mas participe com alegria do ofertório, na sua casa, no seu lar. Nós vamos depois enviar, mais uma vez, semanalmente nós temos feito isso, enviando a conta para você poder fazer o seu depósito no conforto do seu lar ou então no caixa do banco, tá bom? Eu vou te convidar a cantarmos mais um louvor. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque sempre fazemos assim quando estamos aqui na igreja. E vamos continuar fazendo, louvando e bendizendo o nome do Senhor da glória. Vamos louvar ao Senhor.
força. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Hoje é uma data muito especial, né? Nós temos dois motivos de gratidão muito importantes, né? O aniversário da Rosa. Se estivesse aqui, eu ia brincar com ela. Todo mundo ia almoçar na casa da Rosa hoje. Ei, menina! Agradecer demais a vida da Rosa. Sempre com um sorriso nos lábios, sempre um coração bondoso, sempre pronta a servir. Rosa, é de verdade uma alegria poder contar com a sua presença aqui. Todo mundo que está aqui poderia falar alguma coisa boa a seu respeito. Louvado seja o teu nome do Senhor por isso. E outro motivo de gratidão é porque hoje é dia das mães. Em outros anos, hoje seria aquele dia onde os restaurantes faziam aquelas filas quilométricas. Eu não sei se você sabe, mas há um levantamento que é o dia onde é o maior faturamento dos restaurantes. Né? Eu confesso que eu não tenho feito essa maldade com a minha mãe nos últimos anos, não. Porque a gente sai da igreja, né? Já um pouco tarde, e eu costumo levar lá para casa. Hoje eu vou fazer a mesma coisa. Tem 2 meses, irmãos, que eu não dou um beijo na minha mãe. Hoje eu vou levar lá para casa e ela vai almoçar com nós lá. Eu confesso que uma alegria profunda para o meu coração. Muito, muito grande. De poder ter a mamãe lá com a gente. Mas a minha mãe não está mais aqui. Mas nós louvamos a Deus, porque sabemos que a mãe é um presente do Senhor. Eu queria ler um texto. O texto da palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 1. Ei, saiu aqui. A partir do verso 34. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 34. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Disse-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do Senhor? A mãe do meu Senhor? Pois logo que se chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque são cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador,
porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A gente olha para esse texto e a gente percebe, irmãos, um traço profundo das mães. Ela em momento nenhum chegou e se regozijou e se vangloriou de uma graça absurda, porque ela entendia que aquilo era uma graça de Deus e que ela estava a serviço do Senhor. E ela termina dizendo: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E nós carregamos, todos nós que aqui estamos, uma herança santa, boa parte das vezes trazida pelas nossas mães, que nos colocavam no caminho da igreja. Eu me lembro pequenininho, eu acordava cedo, eu falava: mãe, eu quero ficar em casa. Ela falou: para a igreja, menino. Né? A gente não sabia o que tinha que fazer, mas a mãe já sabia colocar a gente no lugar certo. E as mães recebem esse dom divinal de colocar paz, de trazer a paz, de nos instruir, de ser essa bênção aonde elas estão inseridas, aonde elas são colocadas. E nós louvamos profundamente a Deus pelo privilégio de ter mulheres tão especiais que transformam o lar onde elas estão colocadas. Os seus lares, a nossa igreja é transformada pela vida preciosa de cada uma dessas mães. E nós queremos cantar um louvor que glorifique a Deus e que agradeça a vida de cada uma dessas mulheres preciosas. Vamos louvar as nossas mães e ao nosso Senhor. A paz de Cristo, igreja, a paz de Cristo, mães e mulheres da nossa igreja, fortes. Parabéns pelo seu dia. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força
ligado? Agora eu já não me lembro mais. Tá ligado? Tá, né? Mãe, obrigado por tudo. Senhor, te louvamos por essas mães que edificam os lares, que edificam as vidas, que são exemplo. Obrigado por esses seres divinais que o Senhor nos dá o presente de ver passeando no meio da gente. Nós só temos a agradecer pela vida de todas elas, pelos sacrifícios, pelas noites sem dormir, pelo dinheiro gasto, pela comida que deixaram de comer, pelas lições preciosas, pelos cuidados ao longo da vida, sem ter uma outra preocupação a não ser o nosso melhor. Que coisa impressionante. A gente não consegue dimensionar como é maravilhoso ser uma mãe sem ter passado por isso. Mas nós podemos e experimentamos a maravilha que é ser cuidado e ser tratado por uma mãe. Obrigado. Te louvamos pela vida de cada uma delas em esse presente do céu para nós. Pedindo que na casa dela, ela, o Márcio, o seu lar, também sejam ricamente abençoados. Abençoe os sonhos da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês de maio, e no mês de maio nós temos trabalhado sobre família. Família é o tema do mês de maio. Mas nós resolvemos falar sobre algo um pouco mais profundo. Trazer para casa, para dentro de casa, a responsabilidade, não apenas de alimentar, mas de orientar, formar os nossos filhos, pais, mães, em o lar sendo um lugar de discipulado. Nós precisamos entender que antes de um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, nós precisamos ser bons discípulos. A igreja tem um papel fundamental nisso. Mas a casa é o lugar onde essa educação precisa ser colocada em prática. Onde somos forjados para viver a vida como discípulos de Jesus Cristo. E a gente precisa entender que isso deve ser ensinado na prática, vermos como isso acontece. Jesus agia assim com os discípulos. Ele colocava os discípulos, e os discípulos eram a família de Jesus, né? Debaixo do braço, fala assim: meninos, vem comigo, que eu quero ensinar vocês como é que funciona. E aonde ele ia, ele ensinava lições preciosas aos seus filhos, aos seus irmãos, à sua família. Lembra daquela situação da mulher pega em flagrante adultério? Ele ali escrevendo no chão, tranquilo, os meninos vendo. E ao invés de sentenciar aquela mulher à morte, ele dá a ela uma sentença de misericórdia. E ele está ali ensinando aos meninos que na perspectiva de Jesus, na perspectiva dele, a misericórdia precede a lei. Era um ensino na prática. Eles estavam sempre ao redor de Jesus. Há algo que me salta aos olhos. A gente meio que fica meio jocosa, meio engraçada, né? A forma como Pedro de vez em quando dava uma varada na água, né? Que a gente acha até que ele é meio sem noção, né? E tem um episódio, vou citar um só, senão a gente fica a manhã toda aqui citando episódio, né? Como por exemplo, o do lava-pés, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos e Pedro, mas o Senhor não vai fazer isso comigo.
Eu é que vou lavar o seu pé. Ele, não, meu filho, se eu não lavar teu pé, você não é comigo. Aí então me dá um banho. Modo de falar, né? Já parou para pensar que Pedro tinha a liberdade de chegar para Jesus e falar o que ele pensava? Até discordando, você percebe nesse caso especificamente, que embora ele não soubesse, ele não entendesse, ele tinha esse acesso, ele tinha essa liberdade, ele se sentia livre para se posicionar diante de Jesus. É óbvio, como o grande pedagogo que era, sabia como ensinar seu filho na fé a forma correta de agir. Mas é na família que a gente vê como um filho nunca é igual ao outro. Um dá mais ou menos trabalho, um é mais agitado, o outro é mais tranquilo. Mas nós precisamos, dentro de casa, dar a todos, marido, esposa, essa liberdade de colocar, olha, eu não concordo, eu acho que isso está errado. E a gente precisa se encaixar, se alinhar para caminharmos em paz. Porque ninguém quer um lar disfuncional. E tem um texto muito interessante que eu queria conversar com vocês, é o texto da nosso estudo de hoje pela manhã, que está lá em 1 Timóteo, não é 2 Timóteo, é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 19. Isso, menina, né? Nosso pessoal aqui da tecnologia está cada vez mais afiado, está em grande fase. Grande Felipe. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 19. Senhor, rendemos graça no teu nome, porque sem a tua orientação nós estaremos perdidos. Mas o Senhor é infinito em misericórdia, sabe disso. Estende a sua mão e nos envia a tua palavra. Palavra que é bússola, que aponta a direção para onde a nossa vida deve. Obrigado, Senhor, por essa palavra preciosa. Nos oriente já a partir da leitura do texto. Perdoa os nossos pecados, fraquezas, erros que nos atrapalham de andarmos mais próximos de Ti. E por favor, Senhor, ministra sobre nós a palavra e que ela desça através do nosso entendimento e crave no nosso coração raízes profundas, a fim de manifestarmos na nossa existência, nas nossas escolhas, o caráter de Jesus. Esse é o desejo vívido do nosso coração, hoje e sempre, no nome único e suficiente de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A gente percebe que Paulo pega Timóteo pelo braço e está querendo mostrar para ele a clareza do seu mistério e a clareza da proposta que a vida de Deus estava colocando diante de Timóteo. Mas Paulo toma uma atitude absolutamente fundamental.
ele pega Timóteo e ele não tem pudor de mostrar quem ele era de verdade. Olha, Timóteo, eu sou um grande evangelista, um grande pregador, um homem com muita autoridade de Deus, mas você não conhece a minha história. Você não sabe quem eu era, você não sabe o que eu fiz. Porque ele quer mostrar ao seu filho que os dois são iguais. Ele quer mostrar ao seu filho que o que Deus fez para com ele é absolutamente acessível a ele como seu filho, na fé também. E ele fala, olha, sem medo de Rafa, olha, eu fui um homem absolutamente selvagem, blasfemo, perseguidor dos cristãos. E Deus, na sua infinita misericórdia, me transformou não apenas em apóstolo, mas em evangelista. E Timóteo está ali ouvindo. E o que ele quer dizer? Olha, se Deus teve compaixão de mim, ninguém está fora do alcance da misericórdia do Pai. Ninguém. Quando Paulo fala que ele era o principal dos pecadores, a palavra no grego principal é sinônimo de chefe. Aquele que na escala é aquele que tem mais responsabilidade. Como ele está dizendo assim, ninguém entre os pecadores estava numa escala maior do que a minha. Ninguém. E a gente pode imaginar assim, que uma pessoa com esse grau de dureza no coração, uma pessoa com um histórico tão ruim, não vai querer trazer isso à tona. Não vai querer mostrar de verdade quem ele era, vai jogar para debaixo do tapete, porque tem até um ditado, né, muito popular que diz, filho feio não tem pai, a gente só conta a vitória, não é? Mas aquilo era fundamental para que ele entendesse que é a partir das nossas falhas que Deus nos transforma em pessoas diferentes. Deus trabalha em cima das nossas fraquezas. E a gente olha para esse texto e pode estar pensando de forma equivocada que ele está falando a respeito de Paulo, da sua honestidade e daquilo que ele veio a ser. Mas, na verdade, o texto não fala sobre a transformação de Paulo. O texto fala, na verdade, sobre a graça de Deus. E de como Deus é gracioso para nos trabalhar e nos transformar em pessoas segundo o coração dele, pessoas mais parecidas com Jesus. Mas é fundamental a gente entender que esse trabalho, essa transformação se deu numa família. Paulo e Timóteo tinham uma relação de pai e filho. E família é lugar de formação. E nós não queremos ter uma família disfuncional. Nós queremos ter famílias funcionais. A família disfuncional é aquela que vive brigando, aquela que vive distante, onde as pessoas não se comunicam mais, onde há uma profunda desconfiança, onde as pessoas não sabem nem dizer o porquê, nem se lembram mais porque estão juntas. As famílias funcionais são aquelas que se amam, porque família é um lugar de se expressar amor. A família é um lugar que Deus estabeleceu para dar início ao seu primeiro projeto. O primeiro projeto de Deus foi a família. O que pode atrapalhar a gente deslanchar nesse projeto de Deus? Nós temos crises familiares, né? Gente que vem com criações distintas, uns de uma formação mais acadêmica, outros de uma formação mais simples, uns de um berço de ouro, outros de berço de palha, não é verdade? Nós temos a questão de hoje, a internet, né? Lá em casa, minha mulher falou assim, dá de ligar o telefone, porque senão meu telefone fica tocando a noite toda, até de madrugada. E a gente fica ali, né,
fixado naquele negócio e acaba que não tem tempo para criar o hábito de estar ao lado das pessoas que amam. E Paulo, um homem super comprometido, cheio de tarefas, um homem com múltiplas responsabilidades, sabia que uma dessas responsabilidades, das quais ele não podia fugir, não podia abrir mão e não podia delegar, era a formação do seu filho na fé, na formação de Timóteo. E para formar Timóteo, ele não tem vergonha de se expor. Porque ele quer criar no caráter de Timóteo uma faceta indispensável. Um homem tem que reconhecer as suas falhas. E quando eu falo homem, eu estou falando de homem de uma forma geral, né? Ser humano. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. E o lar precisa ser esse lugar onde nós nos sentimos confortáveis para expor as nossas fraquezas. Eu tenho que chegar, minha esposa tem que chegar para mim e abrir o coração dela. Olha, eu estou com essa dificuldade, a gente está passando por esse problema e nós precisamos nos unir ainda mais. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ter acesso a nós dessa forma. Nós não podemos criar um abismo, né? Tem uma música do João Alexandre que fala disso, né? Abismo de gerações. Acaba que nós estamos tão enclausurados, preocupados com as nossas imensas responsabilidades, e elas são reais, elas precisam ter resposta, mas essas responsabilidades não podem fazer com que nós perdamos de vista o que Paulo não perdeu de vista, a prioridade da formação do caráter dos nossos filhos. E ali, dentro de casa, tenho que, como Paulo fez, poder dizer, olha, está difícil, eu não sei, a graça de Deus vai nos ajudar, mas eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa que tem falhas. Essa semana eu peguei uma frase, passei para algumas pessoas que eu estou discipulando, de um livro que eu estou lendo, chamado Vocação Perigosa, do pastor Paul Tripp. E ali ele diz o seguinte, que eu queria ler para vocês. O Evangelho declara que não há nada que poderia ser descoberto sobre você e sobre mim que já não tenha sido descoberto pela graça de Jesus Cristo. O Evangelho declara que não há nada que poderia ser descoberto sobre você e sobre mim que já não tenha sido coberto pela graça de Jesus Cristo. Então nós entendemos que o lar é esse lugar. Nós entendemos que como pessoas nós precisamos ter essa via aberta de diálogo entre um e outro. Que nós precisamos servir como esteio, como aio, como diz o livro de Gálatas, para que as pessoas, para que sejamos apoio uns aos outros. Mas há barreiras que querem nos impedir de viver esse projeto de Deus. Uma dessas grandes barreiras é o medo, e eu vou te explicar isso. Nós somos levados a uma jornada onde nós recebemos a retribuição por todo o esforço que nós despendemos. A retribuição geralmente é fruto do esforço. Quanto mais eu trabalho, mais eu sou recompensado. Quanto mais eu trabalho, melhor é o salário, melhor eu ganho. Isso não é uma verdade. Na verdade, isso é uma grande mentira. 2 exemplos. Alguém trabalha mais do que um estivador? Alguém estudou mais do que um professor? E aí você percebe que nenhum nem outro, erradamente, não recebem a remuneração condizente com o esforço, com o tempo de estudo e de trabalho. E a gente precisa aprender a dosar essas coisas de tal maneira que a gente tenha tempo de trabalhar, tenha
gente tenha tempo para estudar, a gente tenha tempo para ter um lazer, cuidar do nosso corpo, mas tenha tempo também para a família. Tenha tempo para sentar diante do filho, sentar diante da esposa e ouvir o que um e outro tem a dizer. E colocar diante da mesa, do sofá, da cama, as nossas conquistas e as nossas barreiras do dia. E aprender que uns falam mais, outros falam menos, mas todos precisamos aprender a colocar, a verbalizar da forma correta como vivemos. Porque se a gente tem medo de errar, a gente tem medo de não conquistar, a gente vai ver só por esse propósito. E eu não posso errar, e eu não posso perder. Porque nós estamos vivendo uma época de quarentena e estamos vivendo uma crise financeira profunda. Eu tenho que ter ainda mais tempo para estudar. Porque, meu irmão, se você vive para o dinheiro, você morre para o dinheiro. Quem vive por dinheiro tem só prazer em ter dinheiro. Não tem prazer em gastar dinheiro. Não costuma frequentar restaurante, não viaja, porque isso é gastar dinheiro. E aí não cuida da família e nem cuida da sua própria saúde. Essa é uma visão absolutamente danosa que nós temos vivido. E a gente tem medo de errar. Por isso, que muitas vezes, quando a gente está diante de colegas, a gente senta até meio constrangido, né? Porque reunião de colegas, de tempos de colégio, ou mesmo você vai a uma reunião de amigos, né, de trabalho, cara, todo mundo só conta vantagem, né? Eu tive em tal lugar, eu estou namorando fulano de tal, eu acabei de comprar o carro tal, eu recebi essa e aquela promoção, eu acabei de terminar, concluir o meu mestrado e estou falando 35 idiomas. Ninguém conta os seus fracassos. Ninguém conta os seus fracassos. E aí Paul Tripp, mais uma vez diz, quando você vive pela graça do Evangelho, você para de temer o fracasso. Quando você vive pela graça do Evangelho, você para de temer o fracasso. Porque Deus, Ele vai nos orientar. Ah, mas a nossa casa está meio, sabe, eu estou vendo os meus filhos, a nossa relação, eu estou vendo, eu preciso buscar um pastor, eu preciso buscar um psicólogo. Isso tudo vai ser necessário. Isso tudo é bom. Mas será infrutífero se você, dentro do seu lar, não abrir esse canal de diálogo, não entender as múltiplas facetas que uns e outros temos, porque a gente costuma olhar o outro com os olhos da nossa criação, o que é um erro brutal. Entender que a outra pessoa tem uma origem diferente da nossa. Entender que cada filho ouve a mesma ordem de forma diferente. Por isso, respondem de forma diferente. E nós precisamos estabelecer essa abertura para que o nosso lar viva em paz, sendo orientados por Deus. Muitas vezes, gente querida, nós vemos lares onde esse exemplo de Paulo passa longe. Longe. Gente que é cheia de dedo, sabe? Ah, eu não posso falar o que eu penso a respeito de fulano, de Beltrano, porque senão isso vai dar uma confusão. A pessoa pode se ofender. Meu irmão querido, é preferível que a pessoa se sinta ofendida dentro de casa do que ela seja humilhada pela vida. Porque dentro de casa, o sentimento que levou a falar aquilo é o amor. Deve ser um amor. Para a construção de um lar segundo o projeto de Deus. De um lar fincado na palavra de Deus, onde o amor é o combustível da nossa relação. Nós temos em casa responsabilidade
responsabilidade de orientar aqueles que amamos. Mas como é que nós fazemos isso? Paulo ensina em amor. Paulo chega para Timóteo e ele não fala assim: olha aqui, moleque, você presta atenção, hein? Eu estou te deixando uma responsabilidade, um lugar que eu tive 3 anos. Paulo passou 3 anos em Éfeso. Essa igreja que eu estou deixando para você aqui é uma igreja... Não foi assim que ele fez. Ele chegou para Timóteo e falou aqui: senta aqui, meu filho. Senta aqui, meu filho. Essa é a forma que a gente precisa trabalhar. Tem alguma coisa te incomodando? Tem alguma coisa atrapalhando a paz? Você está ouvindo um pastor falar. E na perspectiva de um homem de Deus, o que a gente precisa entender é que nós somos atacados constantemente naquela que é a célula principal da nossa sociedade, que é a família. E eu canso de falar aqui, canso. O inimigo só tem uma tarefa, que é nos desviar dos caminhos do Senhor. A brecha que ele encontrar, ele vai fazer uma festa. E você precisa diagnosticar qual é essa brecha. E em amor, trabalhar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. Sabe a DR, discutir a relação, que para alguns maridos chega a dar um calafrio, né? Não, a gente precisa de uma DR. Senta aqui que eu quero conversar com você. O sujeito já pensa assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas tão importante quanto saber o que falar é como falar e a hora de falar. Eu me lembro de um exemplo que me foi dado por um professor no seminário, que eu nunca esqueci. Eu acho que eu já falei aqui na igreja. O pastor estava na igreja, aí um irmão falou assim: pastor, você vai almoçar lá em casa hoje? Aí ele: pô, que legal, bacana. Aí ele foi almoçar na casa do pastor, e era um frango, aquele frango bonito, cheiroso, aquele bem com a pele bem morena. Eu falando disso vai dar 11 horas, uma maldade, né? Mas enfim, aí ele vê aquele frango bonito, cheiroso, aquele almoço gostoso, ele come, se satisfaz e vai embora. Domingo seguinte, o mesmo homem chega para o pastor e fala assim: pastor, você vai almoçar lá em casa de novo hoje? Ele é. E é frango de novo. O pastor já vai criando aquela expectativa no coração dele lá. Quando ele chega na casa, era um frango morto, só com a cabeça de fora. Estava todo o frango ali. Asa, pena, bico, pé. Aí ele falou assim, o pastor: mas o que é isso? Aí o dono da casa: é frango? Aí ele: mas como assim? Eu falei: pois é, só que semana passada estava preparado, o senhor gostou e comeu. Hoje está desse jeito. O senhor não quer comer, mas os dois são frango. A verdade, ela tem que ser dita em amor. O fato de você crer que você sabe o que precisa ser dito não lhe dá o direito de falar de qualquer forma. Nem no tempo que você acha que é certo. Paulo caminhou com Timóteo durante anos. Mostrou para ele o caminho que ele, Paulo, fazia, o caminho que ele, Paulo, trilhava. Levou Timóteo numa viagem missionária. Segunda viagem. Quando vai iniciar a terceira viagem missionária, ele chama Timóteo: menino, fica aqui que eu tenho um outro propósito para você. Naquele tempo específico, Paulo chamou seu filho na fé e lhe orientou em amor como ele deveria agir. Mas é interessante que Paulo sabia que Timóteo jamais usaria as mesmas habilidades que ele para dirigir a igreja. Ele sabia disso. Era um menino. Timóteo era novo. Era o primeiro ministério dele. Ele sabia que Timóteo cometeria alguns erros. Mas ele sabia também que em Paulo
ele sempre teve um bom mentor, alguém que ele poderia recorrer a qualquer momento, porque seria a fonte de refúgio e de refrigério. E nós precisamos assim, irmãos, homens e mulheres, em casa, ser bons mentores para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos pais. Com o Espírito Santo de Deus no coração, com a autoridade do céu, para conversarmos a respeito de qualquer assunto. Qualquer assunto. Falando assim, senta aqui, meu amor. Eu tenho algo para conversar com você. Lembrando sempre lá o que foi dito no versículo, eu marquei aqui no versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que essa conversa não tem como fim principal eu sair vitorioso, eu mostrar para você que eu estou certo. O fim dessa história é glorificar o nome do nosso Senhor, fazendo do nosso lar uma fortaleza de paz. Aleluia! É isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Eu estou caminhando para a conclusão. E toda a ideia narrada nesse texto foi levar a mim e a você a entendermos que o nosso lar precisa ser um lugar onde nós não nos sintamos constrangidos de falar a respeito de nada. A gente não pode ter máscara dentro de casa. A gente não pode ter máscara para a esposa, máscara para o marido, máscara para os filhos, máscara para os pais. Desculpe. Saber que nós erramos, que nós temos falhas, e que às vezes a gente vai errar feio. Mas o Rei eterno, o imortal, fez do principal dos pecadores um apóstolo e evangelista. Tem resposta para a nossa situação. Queria te contar uma história. E essa história aconteceu no Colégio Carter, que fica no Texas, nos Estados Unidos, em 1988. Era um colégio muito pobre, na imensa maioria formada por negros. E eles conseguiram ganhar o campeonato estadual de futebol americano. E lá a coisa é muito levada a sério, né? Porque quando você consegue dessa envergadura, e eles nunca tinham conseguido isso, isso lhe dá acesso direto a excelentes universidades, com bolsas de estudos, você já é financiado, você tem contratos, pré-contratos assinados. Então os meninos estavam com a vida feita, vindo de uma situação muito, muito humilde. E contrato assinado, vestindo roupa da moda, tênis, tirando foto, e com festas. E eu vi essa entrevista, né? Eu vi essa reportagem. 1h30 de reportagem com os meninos, que hoje já são homens, né? E eles falando assim, cara, a gente não acreditava que a gente estava vivendo aquilo. Todo mundo queria falar. Não tinha nenhum lugar onde nós fôssemos que as pessoas não nos reconhecessem. Onde eles não nos reconheciam. E tudo era de graça. Todo mundo queria tirar foto com a gente. E eles se acharam invencíveis. Sabe o que deu na telha deles? O que vocês acham da gente assaltar uma loja de conveniência? A gente pegar o dinheiro, a gente pode pegar tudo mesmo, é tudo nosso. E aí, num período curto de tempo, aconteceram 21 assaltos. 21 assaltos à mão armada. A polícia fez daqui, dali e conseguiu prender 15 meninos, dos quais 6 eram jogadores daquele time de futebol americano. E foi um escândalo na cidade.
Porque ninguém conseguiu entender o porquê daquilo. Eles estavam com o futuro garantido. Da onde veio a necessidade de fazer aquilo? 6 jogadores. Só para vocês terem uma ideia, um desses meninos que não foi desse assalto, jogando futebol, foi para a liga profissional, ficou milionário. E desses 6, eles pegaram penas em torno de 2 a 25 anos de prisão. E um desses meninos era filho de pastor. Consegue imaginar isso? O pastor feliz da vida de ver seu filho jogando futebol. O pastor feliz da vida vendo seu filho sendo abençoado. Sabe, saindo vitorioso. Quantos sermões ele não deve ter usado seu filho como exemplo. E de repente ele está nas manchetes do jornal, vendo o seu filho, que ele não tinha noção do que estava fazendo, pegando 20 e tantos anos de cadeia. Pois bem, os meninos foram presos, choraram nas câmeras, pediram perdão. Tinham todos em torno de 16, 18 anos. E cumpriram em torno de 8 anos e saíram por bom comportamento. Voltaram para casa, pediram perdão ao colégio, pediram perdão aos amigos, pediram perdão a todo mundo. Mas o filho do pastor ficou tão envergonhado que preferiu se afastar de casa. Mas o pai, amorosamente, esperando o filho voltar. Tempos depois, foi o último a voltar para casa. Ele vai até o seu pai. E ele pede perdão. E ele abraça. Chora junto com ele. E o pai o traz para perto do seu coração. E o seu pai não apenas o perdoa, mas como trilha aquele caminho que sempre trilhou. Porque ele entende que a forma certa da gente educar é com amor, e não com grito ou com acusação. A forma certa da gente mostrar o caminho é tendo a palavra de Deus como base, não colocando o dedo no rosto de ninguém. Você sabe o que aconteceu com esse menino? Ele se converteu, se tornou um pastor, e hoje ele e o pai pastoreiam a mesma igreja, onde o pai é pastor há mais de 50 anos. E aí entrevistaram o pai dele e perguntaram: o que você acha disso? Ele respondeu: nenhum dos 6 meninos nunca mais cometeu nenhum crime. Eles tinham uma boa base e sabiam para onde podiam voltar. Eles tinham uma boa base e sabiam para onde podiam voltar. O que eu quero é que você entenda que o Senhor Jesus nos dá sempre uma oportunidade para reconstruir aquilo que não está legal. Mas não terceirize essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade sua. O lar precisa ser esse lugar. E nós precisamos criar este ambiente onde o diálogo, onde a franqueza seja rotina. E nada disso visa mostrar que eu estou certo. Nada disso visa colocar dentro de casa o meu modo de pensar como principal. Tudo é feito visando a glória de Deus. Tudo é feito para que as pessoas possam ver que o nosso lar, ele é um lar abençoado. Que nós passamos dificuldades, sim. Que nós temos problemas, sim. Que nós temos falhas, sim. Mas a gente senta, conversa, pede a orientação de Deus. E na sua infinita misericórdia nos coloca no rumo correto. Louvado seja o Senhor por isso. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. Nós vamos ficar alguns instantes em oração. E depois de um louvor, eu vou fazer a oração final, entregando a bênção para você. Mas eu queria que você ficasse esses instantes conversando com o Senhor.
Essa mensagem, ela é para você. Não pense, se meu primo, se minha vizinha, o meu marido precisa ouvir. Não, isso é para você. Converse com o Senhor. E fale, Senhor, eu preciso mudar. O que depender de mim, eu quero que o meu lar seja um espaço da graça de Deus. E eu desejo da mesma forma, Senhor, que o meu marido, que a minha esposa, que o meu filho, que a minha filha, que os meus pais tenham esse mesmo sentimento. E que o Senhor nos una em torno da tua graça. E que a gente viva essa paz preciosa que só o Senhor tem para dar. Ore, coloque isso diante do Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Alô? Nós estamos encerrando mais um culto. E eu vou te convidar a fechar os seus olhos, aí na sua casa, baixar sua cabeça, enquanto somos despedidos pela bênção apostólica. Meu irmão querido, minha irmã querida, que a graça de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que o amor de Deus, o eterno Pai, o início e o fim de todas as coisas, e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre mim, sobre você, e sobre toda a família de Deus esperada pela face da terra hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.